Então tá, Magrão, vamos para mais uma aulinha nessa semana. A gente vai dar continuidade no nosso estudo de estatística. Escrevi aqui para ti, ó, estatísticas, porque hoje a gente vai analisar alguns dados aí do esporte, tá? E o dado que a gente vai analisar é a média, tá? Mas antes disso, vamos dar uma olhada na nossa atividade que ficou da semana passada para ver se tu conseguiu fazer e eu tentei fazer também conforme os meus dados. Olha só como é que ficou. Então, lembra que essa era a nossa atividade que tinha ficado, né? Tu tinha que completar essa tabela aqui, né? Ela é uma tabela um pouquinho diferente das tradicionais, mas é uma tabela e tu tinhas que completar aí com os teus dados, né? Então, aqui tu tinha que estar colando, né, uma fotografia tua aqui, né, Magrão? Ó, vou te desenhar aqui. Bem bonito, ó, Magrão, com sobrancelha e um cabelinho aqui, ó. Top, né? E tinha que colocar aqui o ano que tu nasceu, o local onde tu nasceu, a tua altura, daí lembra que eu pedi para tu perguntar aí na tua casa, né, qual é a tua altura, lembra que é um número com vírgula, que a gente chama de números decimais, e eu pedi aí para tu tá, né, imaginando mais ou menos quantas partidas tu já fez, né, já fizeste no Marcílio ou na tua vida, e quantos gols tu acha que tu já marcou. Bom, eu fiquei curioso também e resolvi fazer o meu, Magrão. Olha só como é que ficou essa bizarrice. Tcharam! Tá aqui, ó, coloquei minha fotinho, né? Só que o Sor não é atacante, tá? O Sor joga de volante, Magrão, tá? Eu jogo dando pontapé em todo mundo que passa pelo meio-campo. Então, aqui, volante, lembra que era a posição, e daí eu vou colocar aqui, então, o meu nome, né? Matheus Luz Custódio. Vou botar só Matheus. Tá, Sor Matheus. Data de nascimento. Então, nasci no dia 28 de agosto. Então, agosto é 8. Bom, não importa o ano que eu nasci. Local de nascimento. Nasci em Porto Alegre. Então, Poa, RS, Rio Grande do Sul. Altura. O senhor é baixinho, Magrão. O senhor tem 1,70. Isso é o número com vírgula que eu tinha dito, ó. 1,70. A gente lê esse número da seguinte forma, ó. 1 inteiro, porque eu tenho 1 metro, não chego a ter 2 metros, né? Se eu tivesse 2 metros, provavelmente eu seria um jogador aí de basquete ou um jogador de vôlei. Então, eu não chego a ter 2 metros. E esse vírgula significa o quê? Significa que a quantidade que vai vir agora é uma quantidade que não chega a formar uma parte inteira dentro dessa unidade de medida que é o metro. Então, aqui a gente está trabalhando com 1 metro, por isso que é 1,70 metros. Mas, se eu quisesse escrever esse número aqui sem vírgula, eu poderia. O número ficaria assim, ó. Vou escrever em vermelho aqui em homenagem ao nosso time. O número ficaria 170 centímetros. Então, olha só os centímetros, como é que é a sua simbologia, ó, cm, centímetros. Lembra que em 1 metro a gente tem 100 centímetros, tá? Isso é uma medida aí que foi unificada, tá? Para não ficar aí cada local do mundo, né, com a sua forma de medir, se unificou que 1 metro teria 100 centímetros, tá? Mas isso aí a gente vai ter uma aulinha de história da matemática para falar sobre isso. Então, a gente normalmente escreve a altura desta forma, mas nada nos impediria de escrever desta forma sem a vírgula. Número de partidas. Magrão, eu sou que nem o Pelé. Eu já fiz 1000 partidas. Mentira, o Pelé fez 1000 gols. Mas o Soro acho que não fez nenhum gol na vida dele. Então eu sou o contrário do Pelé, fiz 1000 partidas e 0 gols. Tá? Então, era isso que eu gostaria que tu tivesse feito. Espero que tenha conseguido fazer. Se tu conseguiu fazer e puder me mandar uma foto, o Soro vai adorar. E vamos para a nossa aulinha dessa semana. Então, a gente vai começar a nossa aula aqui, ó, estudando o Campeonato Brasileiro do ano passado, ó, 2019. Tá? E eu quero te mostrar algumas coisinhas aqui, ó, por exemplo, como os dados que foram obtidos, né,
do campeonato do ano passado. Então, olha só, quantos jogos, tá? Acompanha a seta aqui, ó. Olha quantos jogos teve. Teve 380 jogos. Como a gente tem 20 times e cada time, né, faz 2 jogos, um jogo que a gente chama de jogo de ida e outro jogo de volta, então a gente faz aí um total de 380 jogos. E nesses 380 jogos foram marcados 876 gols, o que gerou uma média de 2,31, ou seja, um número com vírgula também, tá? 2,31 gols por jogo. E é isso que a gente vai estudar hoje. O que significa esse número 2,31 gols por jogo? Esse número, Magrão, ele é maior que 2, porque ele é 2, alguma coisa, mas ele é menor que 3. Tá? Então, tu tem que imaginar que é assim, ó, é entre 2 gols e 3 gols por partida. Quer ver? Eu vou te mostrar rodada por rodada, olha só. Então, aqui a gente tem a primeira rodada, ó, a primeira rodada de 38 rodadas. São 19 rodadas no primeiro turno e 19 no segundo. Então, olha aqui o primeiro jogo, ó, São Paulo e Botafogo, 2-0 São Paulo. Então, a gente teve 2 gols, porque foi 2-0. Depois, a gente teve Chapecoense e Inter. Ó, nessa aqui, o Inter perdeu. Aliás, né, ultimamente o Inter só perde para Chapecoense, mas foi 2-0 também, 2 gols. Lembra que a média era entre 2 e 3 gols por partida, né? Olha que Grêmio e Santos. O Grêmio perdeu, ó, 2-1 para o Santos, então nós tivemos 3 gols. Atlético Mineiro e Avaí, 2-1 para o Atlético Mineiro, ou seja, tivemos 3 gols. Lembra que a nossa média é entre 2 e 3 gols. Agora, ó, o Flamengo, 3-1 para o Flamengo. Lembra que o Flamengo foi campeão desse campeonato, né? Então, aqui a gente teve 4 gols. Bahia e Corinthians, 3-2 para o Bahia, 5 gols. Olha aqui na segunda rodada, ó, segunda rodada de 38. Inter e Flamengo, o Inter ganhou na segunda rodada, 2-1, 3 gols. Corinthians e Chapecoense, ó, Corinthians ganhou 1-0, então foi 1 gol. Avaí e Grêmio, 1-1, 2 gols. Cruzeiro e Ceará, 1-0 para o Cruzeiro, 1 gol. Goiás e São Paulo, 2-1 para São Paulo, 3 gols. Então, observa que nem todo jogo teve 2 gols ou 3 gols, mas a média significa o quê? Que a maior quantidade de jogos teve entre 2 e 3 gols. É isso que significa uma média. A média ela não indica um valor que vai se verificar em todos os casos, mas ela indica que a maioria dos casos, das coisas que acontecem, tem aquela quantidade como parâmetro. Tá? Então, a gente vai ver alguns casos em que essa média, que é um parâmetro que a gente tem para fazer aí algumas avaliações, para fazer algumas considerações, é muito usado. Então, o que eu vou pedir para ti para essa semana? Tá? Para a gente poder estar estudando aí as médias, tá? Começando a estudar a média, tá? Os diversos tipos e aplicações onde a gente costuma usar uma média. Eu vou querer, bem tranquilo, ó, Magrão, eu vou querer que tu tente, tá? Observar os resultados dos jogos desta rodada e da próxima rodada. Então, tem jogo hoje, quarta-feira, rodada 2, agora a gente está no Campeonato Brasileiro de 2020. Então, o Atlético Paranaense e Goiás jogam às 7h15. Atlético Mineiro e Corinthians jogam às 7h15. Quinta-feira tem São Paulo e Fortaleza às 7h15. O Grêmio joga contra o Ceará às 9h30. O Inter joga quinta-feira, amanhã, contra o Santos às 7h30. E a gente vai ter rodada no final de semana, que seria a rodada 3, né? Ó, Grêmio e Corinthians, Curitiba e Flamengo. Inter vai jogar contra o Fluminense no domingo, às 6 horas. Então, esse jogo aqui tu não pode perder, né? Então, o que eu quero? Eu quero que tu tente marcar os placares desses 20 jogos, tá? Se não conseguir marcar os placares de hoje, deixa para o final de semana. Tá? Mas eu quero que tu tente marcar o placar. Então, aí o placar
do jogo do Grêmio e Corinthians, o placar do Coritiba e Flamengo. Para que isso? Porque daí tu vai me mandar esses placares e a gente vai calcular essa média de gols desta rodada. Vou te ensinar como é que a gente faz esse cálculo. Como será que a gente chegou naquele número lá entre 2 e 3 gols por partida no campeonato de 2019? Como será que os matemáticos fazem esse cálculo? Vou te ensinar esse segredo.